Olá, na entrevista de hoje vamos falar sobre abelhas, insetos que cumprem importante papel na polinização das lavouras. E isso tem uma influência direta nas nossas vidas. Se você tem pavor daquele zumbido das abelhas, medo da ferroada, é bem provável que depois dessa entrevista você vai adorá-las. E aqui no estúdio eu converso com o especialista Gustavo Bijos. A entrevista começa agora. Gustavo, seja bem-vindo à nossa programação. Obrigada, a gente tentou várias vezes no ano passado, porque sua agenda é bem lotada, né? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, poder esclarecer um pouquinho sobre o mundo das abelhas. E por conta dessa agenda, eu queria que você também apresentasse o seu currículo. Você é médico veterinário e hoje especialista em abelhas. Isso, eu trabalho com instrutoria, dando cursos, como consultoria também nessa área. E trabalho na produção, que é o que eu mais gosto de fazer, né? E tenho a nossa empresa, nossa microempresa por enquanto, que trabalha na área de produção, comercialização e beneficiamento dessa produção, e também uma empresa para fazer todas essas consultorias aí no estado e fora do estado também. Gustavo, quando a gente fala em abelhas, a gente lembra de mel, cera, própolis, mas o que muitas pessoas não sabem é a importância delas nas nossas vidas, principalmente por conta das lavouras, né, das culturas. Exato, e é a maior contribuição das abelhas para a humanidade e a polinização de todos os vegetais, aí, pelo menos 85% dos vegetais no mundo. Nós temos cerca de 20 mil espécies de abelhas, 100% fazem algum tipo de polinização de algum tipo de vegetal, ou seja, cada planta depende de uma abelha para poder produzir sementes viáveis ou frutos também, no caso de várias culturas aí, no mundo, inclusive. E a polinização é um dos trabalhos assim, menos utilizados aí na área da apicultura, né? Aqui, pelo menos no Brasil. Tem começado no sul do Brasil e no Nordeste, no Sudeste pouco também, porém em países como os Estados Unidos isso praticamente é 100% de algumas culturas, são utilizados aí milhares de colmeias para fazer a polinização. E diante dessa tamanha importância das abelhas, é preocupante o sumiço delas? Não tenha dúvida, porque a própria cultura pode ser prejudicada pela falta de polinizadores. E como as abelhas são a maioria desses polinizadores, no momento em que o agricultor inadvertidamente passa algum produto num horário errado, num dia errado, ou sem comunicar, sem haver essa comunicação com o apicultor, ele pode estar realmente exterminando aí esses agentes polinizadores e a cultura pode sofrer uma queda na produtividade. Só na soja, por exemplo, se você colocar 2 colmeias por hectare, você tem um incremento de 5 a 25% de produtividade por hectare na soja. Isso que a soja não tem necessidade de ter agentes polinizadores. Mas as abelhas elas potencializam essa polinização e faz com que tenha esse ganho de produtividade. E o agricultor não sabe disso. E isso acontece, apicultores mandam colmeias para as lavouras, é isso? Isso, é o que nós chamamos de apicultura migratória. E essa migratória o pessoal hoje utiliza basicamente para a produção de mel e alguns, como no sul, né, nas macieiras, por exemplo, em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, há um serviço já de polinização prestado pelo apicultor. O que aí você tem que ter um direcionamento, os manejos são um pouco diferentes, porque você direciona para aquela polinização e aí você tem que ter um tamanho de enxame, volume de abelha adequado, e outras características para atender determinada cultura. Bom, para você que é da área, então já é comum. Apicultores daqui mandam colmeias para outras lavouras, como no sul, por exemplo. E quando chega lá, às vezes, o apicultor perde abelhas. Exato. No Sudeste está acontecendo muito isso, principalmente na laranja e próximo a áreas de cana, né, em canaviais. E o que a gente percebe, de acordo com os relatos dos apicultores, é que não houve essa comunicação com os proprietários vizinhos, quando eles implantam um apiário.
e isso tem causado essa mortalidade aí que tem aumentado a cada ano, infelizmente. Como que é o cenário em Mato Grosso do Sul, tipos de espécies? Olha, é difícil a gente, né, o pessoal vai achar que a gente puxa sardinha aí para o Mato Grosso do Sul. Mas, na verdade, o Mato Grosso do Sul é uma potência apícola, a gente costuma dizer, não só pelo seu tamanho geográfico, que é o 6º maior estado, né, da federação, tem uma extensão territorial muito grande, baixa densidade demográfica, muito espaço para crescer, e nós temos biomas interessantes também para trabalhar com diversidade de mel. Nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado, resquícios ali de Mata Atlântica na Serra da Bodoquena, temos o eucalipto agora, que entrou fortemente, né, na região leste, que tem provado que amplia assim, a produção fortemente, né, da produção de mel, pelo menos. E sem contar o clima, que é espetacular para esse tipo de abelha, ou qualquer tipo de abelha que a gente trabalha para a produção desses produtos todos. E a gente tem uma logística também bastante interessante, fazendo divisa com 2 países e com os estados consumidores, que compram muito da nossa produção. E as espécies, Gustavo? As espécies nós temos a Apis mellifera, que hoje há uma discussão bem acalorada aí nas redes sociais, se é africana pura, se é africanizada, que é um cruzamento entre europeias e africanas, e temos as nativas também. As nativas são essas que o Brasil sempre teve, desde, né, da sua formação, bem antes do homem estar aqui, que são as abelhas nativas sem ferrão. E a mais conhecida é a jataí, mas temos a mandaguari, a uruçu amarela, canudo e por aí vai. Dessas nativas são mais de 300 espécies que nós temos aqui no Brasil. Gustavo, obrigada pelas suas explicações por enquanto. Nós vamos para um rápido intervalo. A entrevista volta já. De volta à entrevista, aqui no estúdio eu converso com o Gustavo Bijos, especialista em abelhas. Gustavo, uma curiosidade, como que foi essa paixão por abelhas? Você fazia medicina veterinária. Isso. E até então, nunca tinha escutado falar de abelha, né? E eu fiz um pequeno projeto com uma professora e um amigo na faculdade para tentar produzir algum recurso para bancar a faculdade, ajudar meus pais, etc. E até a gente tinha feito um projeto lá para leite de cabra. E quando a gente recebeu lá a análise da professora, a gente viu que não ia dar, porque o investimento no mais simples que tinha que fazer, a gente não tinha esse recurso. E no mesmo dia eu fui na casa de um amigo lá para tomar um tereré, no final do dia ele estava pintando colmeias. E eu perguntei o que era isso. Aí ele falou, é colmeia, para abelha, né? Eu falei, nossa, abelha, como é que funciona a abelha? Aí ele foi me explicando, achei interessante, era tudo muito mais barato, né, naquela época. E aí eu entrei com 10 colmeias, ele também entrou com 10 colmeias, e daí para frente comecei a gostar. Mas a paixão mesmo veio no último ano de faculdade, esse era o 2º ano, né, em 97, e em 99 eu participei de um encontro estadual aqui dos apicultores de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, e era o último ano de faculdade, estava naquela dúvida, né? Meu Deus, era bovino, mas parece que não é, e naquela dúvida toda, e eu fui assistir esse evento lá, e começaram a falar sobre nutrição de abelha. Eu falei, mas como assim nutrição? Ração balanceada, etc. Aí depois veio manejos. Eu falei, nossa, mas tinha que manejar como é, né? Não era só não era só deixar lá que ela produzia. E a última palestra, aí eu vi que ali eu queria realmente trabalhar com isso, que era doenças de abelhas, que eu nunca imaginava que a abelha pudesse ficar doente, né? E existem inúmeras doenças, importantes inclusive, e que ali eu falei, é isso que eu quero mexer. É claro que os capítulos ali depois, né, foram bem difíceis, porque nem professores acreditavam nisso, né? Falaram, poxa, mas... E você estudou bastante também na área. Estudei bastante, né? Aí comecei a me especializar, meu estágio final de curso foi feito lá dentro da Cidade das Abelhas, em Santa Catarina, em Florianópolis. Literalmente eu morei dentro da Cidade das Abelhas, lá como estagiário. Levou ferroada? Até hoje, né? Não tem jeito. Mas viajamos o estado todo e a Santa Catarina realmente nesse ponto técnico
admirável de atendimento ao apicultor, inclusive. E a paixão só foi aumentando e ali também nasceu a paixão de ensinar a apicultura com o que eu tinha visto lá e o que eu via aqui. E aí que eu comecei a trabalhar com os cursos via Senar, né? Entrei no Senar e estou até hoje ministrando os cursos. E captando apicultores, né? Entendo, buscando, né? Estimulando bastante, né? E trazendo hoje a realidade, né? Do que é a apicultura, que ela deixou de ser de fato uma atividade amadora, para a gente tomar uma decisão a partir desse momento agora que a gente tem visto alguns acontecimentos. É uma nova era para a apicultura brasileira. O que muda, Gustavo? Olha, nós temos de fato uma apicultura, o setor todo, como um todo, e eu vou generalizar, né? Claro que há exceções no Brasil, mas nós temos uma atividade extremamente amadora ainda no Brasil em relação a países mais avançados na atividade, como a Argentina, por exemplo. O Chile é muito avançado, o próprio Uruguai, a Austrália, Nova Zelândia, são países assim modelo em matéria de manejos, em matéria de negócios. E o resultado final que é a produção, né? A Argentina e Brasil, por exemplo, tem uma comparação aí de produção. Exato. A produção total de mel na Argentina é de 90 mil toneladas ano, com 20 mil apicultores. E nós aqui no Brasil não ultrapassamos 40 mil toneladas, ou seja, menos da metade da produção argentina, com 350 mil apicultores, que é o número que a Confederação Brasileira de Apicultura mostra, né? Então, assim, está muito aquém do potencial do país para a produção de todos os produtos das abelhas. E o clima é favorável, tudo é favorável. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente sai na frente com isso. Aqui eu já visitei, através do trabalho mesmo, a campo, diversos estados aí brasileiros, visitei apiários, produtores, conheço a realidade dos 4 cantos do país. E de fato Mato Grosso do Sul é especial, não é porque eu moro aqui, trabalho aqui, mas nós temos assim vantagens não só de ecossistemas, né, mas clima, logística. Nós temos 2 países aí vizinhos, inclusive temos uma parceria com o Paraguai já em matéria de transferência de tecnologia, né, e trabalho em conjunto. E nós temos os grandes estados consumidores aí também fazendo divisa conosco. Além do mais, existe a possibilidade agora do corredor bioceânico, que vai facilitar muito nossa vida e até mesmo para pensarmos em exportação, que o Mato Grosso do Sul ainda não faz diretamente. Nós só vendemos nosso mel para entrepostos em outros estados e esses estados então exportam. Então vai ser realmente aí nós temos que mudar essa situação e o momento chegou, tem que ser agora. E quem quiser começar essa atividade, qual que é a dica? Aliás, você tem canal no YouTube, tem o Senar que você falou também, que pode procurar. Exatamente. Bom, aos interessados, a primeira dica que eu dou é que participe de um curso prático, para ver se realmente tem vocação, porque a apicultura, acima de tudo, é vocação. Muitos já entraram pensando, né? Nossa, vou colocar 1.300 colmeias. E o retorno, cifra, né? Lá no nossa, final. É assim, não é tão simples assim. É um serviço pesado, né? Desconfortável, porque é quente dentro daquele macacão, na maior parte do país. E às vezes desconfortável com algumas ferroadas, que o apicultor sempre vai levar. Mas nós temos diversas entidades que também fazem esses cursos práticos, que o interessado ele pode participar. Primeiro, ver se tem vocação. Sentindo que tem aquela vocação, se entusiasmando com a atividade, aí é interessante começar já de uma forma mais profissional do que a gente tem visto ao longo desses anos para trás. Que a pessoa compra as colmeias vazias, sai capturando enxames, às vezes esses enxames não ficam nas colmeias, acaba caindo em frustração e a pessoa abandona a atividade. Então, hoje, numa apicultura profissional, a pessoa que quiser começar, ela tem que começar comprando enxames. E já existe esse comércio no Brasil. Então, esse enxame já vem com uma rainha selecionada, que vai dar um resultado para ele. Ele vai ter que aplicar os manejos para esse tipo de abelha, por enquanto, para nós, até haver aí uma evolução também, porque nós tivemos esse cruzamento em 1956 com a africana, que trouxe alguns benefícios, mas também trouxe algumas dificuldades e desafios. E há aí
uma conversa entre os apicultores e pesquisadores, está bem polêmico ainda o assunto, mas eu acho que a gente tem que evoluir aí para alguns cruzamentos e alguma evolução genética de novo, para que a gente possa atingir produtividades semelhantes que a gente encontra em outros países com muito menos vantagens de clima, de floradas que o Brasil. Agora, antes da gente encerrar, Gustavo, você deu essa orientação para quem quer começar a atividade ou para quem já está na atividade, mas a agricultura e a apicultura caminham juntas. Também tem uma campanha para o agricultor nesse manejo de defensivos agrícolas? Olha, apesar dos casos que a gente acompanha aí via WhatsApp, via notícias, né, não tem ainda um plano, né, infelizmente ainda de nenhuma entidade, para que possa aproximar agricultores e apicultores para que falem a mesma língua e possam produzir juntos. Porque a agricultura tem muito a ganhar com as abelhas e os apicultores têm muito a ganhar com a agricultura, né? Com esses acontecimentos todos também, o ponto positivo é que está fazendo aí o setor da agricultura repensar, o setor de agroquímicos também repensar produtos que agridam menos o meio ambiente e, consequentemente, as abelhas. Então, a gente vai ter uma evolução nesse ponto também, espero que alguma entidade encampe. A gente tem várias iniciativas já, né, mas são iniciativas... De ações. Isso, de ações, mas ainda não temos uma entidade ainda brasileira que realmente pegue e faça isso acontecer. Infelizmente, mas a esperança é grande. É a paixão abelha. Qual que é seu bicho de estimação? Abelha. Apesar de ter 2 gatos em casa, mas a gente tem abelha de estimação, que são as abelhas nativas sem ferrão, né? A gente tem a mandaguari, a iraí e a jataí lá em casa. Até minhas filhas mexem com elas lá sem problema nenhum, e acho que todo mundo podia ter também em casa, porque é ajudar na polinização das plantas aí da cidade também. Olha só a dica, gente. É isso Obrigada aí. pelo bate-papo, Eu Gustavo. que agradeço. Eu conversei com o Gustavo Bijos, ele é apicultor, especialista, e falou aqui pra gente sobre a importância das abelhas. A entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.